Boa noite a todos que estão chegando. Sejam todos. Boa noite, Célia. Boa noite, Edilane. Boa noite, Cristina. Boa noite, Andréia. Quanto tempo. Boa noite, Daniela. Boa noite, Alexandre. E há tantos mais que vão chegando, mas a gente vai vendo aqui com mais de um minuto de atraso. Então, boa noite a todos que estão chegando, a nossa casa querida de Oswaldo Cruz. Né? Boa noite, Eliana, Glória. Essa noite nós vamos conversar um pouquinho sobre uma passagem de Nosso Senhor Jesus Cristo, que é a parábola da rede, que guarda uma relação com a transição planetária. Então, caso vocês queiram fazer perguntas, já vão formulando e deixando aí, ok? Boa noite, Eliana. Boa noite, Nélia. Mariana Chaves. Oi, Fábio. Boa noite, Fábio. Boa noite, Rosiane. Boa noite, Glória, Márcia. Obrigada pelo carinho de todos. Nós vamos iniciar a nossa conversa, a nossa reflexão dessa noite com uma página da Joana de Ângeles, do seu livro Vida Feliz. É a lição de número 27. Vamos lá. A Joana coloca assim: não desconsideres o valor e o papel da oração. O corpo necessita de alimento adequado para manter-se. Assim também o espírito, que é a fonte de vitalização da matéria. A prece constitui um combustível de alta qualidade para sua harmonia. Adquire o hábito de orar, incorpora-o aos outros mecanismos naturais da tua existência e constatarás os benefícios disso decorrentes. Não te negues o pão da vida, que é a prece sincera e afervorada. Dito isso, vamos agora, nós que já estamos envolvidos pelos nossos sentimentos, mas vamos também fortalecer esses laços através da prece e rogar a Deus, nosso Pai, de amor, de misericórdia, de justiça, a Jesus, o nosso querido Mestre, o nosso modelo, o nosso guia, aos mentores da casa de Oswaldo Cruz, a nossa casa, mas aos mentores de todos os grupos, de todas as casas espíritas de Petrópolis, ao movimento espírita petropolitano de uma forma geral. Rogamos a todos esses mentores bondosos que protegem a todos nós, que ampara a todos nós, para que possamos, fortalecidos por essas vibrações que esses espíritos emanam, nós podermos passar pela vida, pelas provas e pelas expiações necessárias para o nosso progresso e com elas alcançarmos a vitória tão necessária para nós, aos poucos, irmos saindo dos ciclos reencarnatórios de dor, irmos galgando planos mais altos. Enfim, Senhor, há tanto que te agradecermos, agradecemos por essa doutrina maravilhosa que vem, que enche a nossa vida de consolo, de esclarecimentos, que nos liberta da ignorância, que nos liberta da escravidão dos sentidos físicos, Senhor. Gratidão por tudo isso, gratidão por estarmos aqui reencarnados, que possamos sempre agradecer, mesmo quando as coisas não acontecem tal e qual nós desejamos, mas que possamos entender que tudo tem uma finalidade e que, portanto, tudo é motivo de gratidão. Gratidão por todos nós, por todas as coisas que temos, e que essa paz e que esse amor que já sentimos no nosso coração, possamos mantê-la vibrando dentro de nós, não só agora, mas para todo sempre. Gratidão, Senhor. Boa noite a quem está chegando, Joelma, Lucélia, Soninha, Ana Cristina, Valesca, Leida, Mara, a Maria da Glória, quanto tempo, a Elaine,
Adriana Prandino, Cristina Souza, a Sheila Coimbra, a Cláudia Serenário de Teresópolis, a Célia e tantas outras pessoas que vão chegando aí aos poucos. Muito bem, gente, a nossa conversa dessa noite é mais uma parábola. Vocês sabem que eu gosto muito de estudar as mensagens deixadas por nosso Senhor Jesus Cristo. E falar de Jesus é sempre uma grande alegria, é sempre um grande contentamento. E vejo também que é uma grande necessidade para todos nós, porque se ele é modelo e guia, se é alguém a que nós devemos copiar e nos permitir seguir, porque ele é guia, né? É claro que nós temos que explorar ao máximo tudo que ele deixou para nós, porque serão os seus ensinamentos que irão nos ajudar a passarmos por todas as provas, por todas as expiações que estão inseridas no nosso contexto reencarnatório, a passarmos por essas provas e expiações de forma mais serena e alcançarmos bons resultados, pelo menos. Então, essa noite nós vamos falar da parábola da rede, que é uma parábola que está relacionada à transição planetária. Nós vamos ver isso aí. E aqueles que já quiserem deixar alguma pergunta relacionada, aproveite. Se eu souber responder, responda imediatamente. Se eu não souber, fico devendo, vou procurar e depois deixo a resposta para vocês, ok? Nós sabemos que as parábolas, elas são sempre muito interessantes, é sempre muito gostoso de ouvir, né? E ela é uma linguagem metafórica que veste a verdade para nos ensinar um sentido ético e um sentido moral sem ofender as pessoas, sem ofender quem quer que seja. E como a parábola é muito gostosa de ouvir, ela atinge a todos os níveis de consciência. Mesmo que a pessoa naquele exato momento ela não esteja preparada para todo aquele conteúdo de verdades que ela está recebendo, ela fica gravada porque ela é de fácil assimilação. E tão logo a pessoa consiga um despertamento qualquer, ela pode acessar essa parábola e extrair dela um maior conhecimento, ampliar mais o seu entendimento e aprofundar mais o entendimento desta parábola. Então foi um recurso pedagógico utilizado por nosso Senhor Jesus Cristo, muito interessante, que ele usou e que fez com que também imortalizasse o seu conhecimento. Então, essa noite nós vamos falar sobre a parábola da rede, que só se encontra no Evangelho de Mateus. E nós vamos conversar um pouco sobre o texto e o contexto, porque é sempre de muita importância para a gente poder entender tudo que está ali dentro, senão fica perdido. É preciso, vez por outra, a gente remontar a cultura daquele povo um pouquinho, para a gente poder perceber as nuances deixadas ali por nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem. Vou ler para vocês a parábola na íntegra, ok? Vamos lá. Diz assim a parábola da rede, que está em Mateus, capítulo 13, versículo 47 a 52. Vocês só vão encontrar essa parábola, só tem no Evangelho de Mateus. O reino dos céus é ainda como uma rede que é lançada no mar e apanha toda sorte de peixes. Quando está cheia, os pescadores a puxam para a praia, então se assentam e juntam os peixes bons em cestos, mas jogam fora os ruins. Assim acontecerá no fim desta era. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos e lançarão aqueles na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, perguntou Jesus: vocês entenderam todas essas coisas? Sim, responderam eles. E ele lhes disse: por isso, todo mestre da lei instruído quanto ao reino dos céus é como o dono de uma casa que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Muito interessante. Então, vamos explorar tudo que a gente puder dessa passagem.
Essa passagem, essa parábola, ela faz parte de um contexto de 7 parábolas que nosso Senhor Jesus Cristo falou no Mar da Galileia. Num certo dia, ele foi até a beira do Mar da Galileia e lá então ele entrou no barco e proferiu 7 parábolas simultâneas, sendo que 4 dessas parábolas ele dirigiu tão somente para o povo e 3 delas tão somente para os seus discípulos. A dos seus discípulos, né, que ele dirigiu só para ele, foi a do tesouro escondido, a pérola de grande valor e a da rede. E a rede, então, foi só para os discípulos, é a parábola de hoje. E a parábola da rede também é a última dessa série de 7 parábolas. Por isso que nosso Senhor Jesus Cristo, quando a gente acabou de ler a parábola, ele volta para os discípulos e pergunta se eles entenderam todas as coisas que ele estava passando. Porque todas essas 7 parábolas visavam esclarecer o povo sobre o que significava o reino dos céus, que para eles não estava assim entendido o que era o reino dos céus. Muitos deles achavam que o reino dos céus era um estado que a gente viveria pós-morte, enfim, eles não entendiam muito sobre essa questão do reino dos céus. Tanto é que em alguns livros de estudos teológicos nós vamos encontrar a questão dessas 7 parábolas intituladas Parábolas dos Reinos. Já quem faz um estudo dessas parábolas ao nível da psicologia transpessoal, que é o caso do Alírio Cerqueira Filho, ele chama esse conjunto de 7 parábolas de parábolas da autoconsciência, porque todas elas estão relacionadas ao entendimento. Jesus está tentando levar para aquele povo o entendimento do que é o reino dos céus, porque havia uma confusão muito grande em relação a esse entendimento. Muitos achavam que o reino dos céus simbolizava ali a Palestina, que eles tinham que conquistar para eles poderem então viver em paz, para eles terem toda a paz, toda a felicidade que eles desejavam. Outros achavam que eles só iam ter o reino dos céus depois que morresse. Mas Jesus estava contando aquela série de parábolas, ver se eles saíam desse impasse, se eles conseguiam abstrair um pouco, porque o povo não tinha tanto nível de intelectualidade assim. Então, Jesus estava tentando, através das parábolas que utilizam toda uma linguagem bem voltada para os costumes, para as questões culturais daquele povo. Por isso que as parábolas estão sempre relacionadas à agricultura, à pesca, a esse tipo de situações que são as situações que aquele povo conhece. E a da pesca, então, que foi dita aí no Mar da Galileia, é uma região cuja economia girava muito em torno da pesca. Mais do que nunca essas pessoas entendiam bem como é que era o mecanismo da pesca, né? Sem contar que pelo menos 4 dos seus apóstolos, dos seus discípulos, eles eram pescadores. Alguns a gente não sabe quais eram as profissões, nem todas as profissões de todos os discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo nós sabemos, mas sabe-se que com certeza 4 eram pescadores. Então, de qualquer forma, era uma atividade que fazia parte da cultura daquele povo. Então, aquele povo entendia o que significava a pesca. E essa pesca, né, essa parábola da rede, todas as suas expressões simbólicas, elas estão voltadas para as profecias, para o sermão profético, aquilo que, na verdade, aconteceria futuramente com a humanidade terrestre. São totalmente voltadas para as questões proféticas, questões do futuro. O que na doutrina dos espíritos, que é a terceira revelação, nós vamos encontrar na obra básica de Allan Kardec, a Gênese, capítulos 16, 17 e 18, vai trabalhar com as questões da transição planetária. Então, se a gente quiser ter um parecer das obras básicas, né, o que a doutrina espírita fala sobre a transição planetária, primeiramente a gente deve ler esses capítulos e depois pegar as outras literaturas para que a gente possa então ter uma compreensão direcionada do que significa as profecias deixadas por nosso Senhor Jesus Cristo. E no seu evangelho também, na parte de Mateus,
O sermão profético, ele foi proferido nos capítulos 24 e 25 do Evangelho de Mateus. Então, quem quiser ler mais sobre o sermão profético, sobre a transição planetária, que é a mesma coisa, você pode pegar o Evangelho de Mateus e ler todo o capítulo 24 e 25, que é ali para falar sobre essa transição planetária, mas só que a gente vai ouvir falar dela no linguajar, na forma que Jesus a proferiu para a humanidade. E na doutrina dos espíritos nós vamos encontrar na Gênesis. Então, é muito importante a gente fundamentar tudo aquilo que a gente pretende conversar, que a gente pretende dizer essa noite. Muito bem, essa parábola, ela vai deixar alguns simbolismos para a gente explorar, que é o que a gente vai fazer aqui juntos essa noite. Eu vou ver se vocês depois vão deixar algumas perguntas, se vocês têm algumas dúvidas em relação a essa passagem, o que vocês gostariam de saber à luz da doutrina dos espíritos sobre a transição planetária. Porque há muitas coisas sendo contadas por aí de diversas maneiras sobre a transição planetária. Mas nós espíritas precisamos entender como entendemos isso, como está dentro da doutrina dos espíritos, como ela foi tratada dentro das obras básicas de Kardec. Isso é fundamental para nós espíritas. Então, o simbolismo dessa parábola da rede, que vai falar sobre a transição planetária, ela vai girar em torno do reino dos céus, que ele está tentando explicar. A rede, o que simboliza a rede aí nessa parábola? O mar, os peixes bons e ruins, que foram tirados lá daquele mar, né, através daquela rede. O que simboliza a praia? Porque foi feita toda uma triagem na praia, a gente vê isso, quando os pescadores levam o peixe até a praia, que abre a rede, eles começam a separar os peixes que são bons dos peixes que são ruins. Então, o que significa a praia? Né? Porque ali é o local de triagem. E o que vão representar os anjos? Porque são os anjos que vão fazer essa separação. Então, nós vamos trazer uma luz sobre esses simbolismos, uma luz, a gente vai trazer um esclarecimento em cima à luz da doutrina dos espíritos, ok? Então, vamos lá, gente. Vamos seguir. A gente já sabe, por conversas tidas em outras passagens aqui, que eu falando com vocês sobre as questões das parábolas e tudo mais, que o reino dos céus ele não é uma localização geográfica, né? O reino dos céus ele diz respeito a um despertamento da nossa consciência. Então, o reino dos céus ele está dentro de cada um de nós, porque ele diz respeito ao despertar da consciência. Quando o homem sai dessa consciência de sono, que a maioria ainda está mergulhados, o que é a consciência de sono? São pessoas que ainda não despertaram para as realidades espirituais. Então vivem inseridos nesse planeta, nessa dimensão material, preocupados tão somente com as questões de comer, dormir, trabalhar, reproduzir, gozar a vida material. E não cogita mais nada além disso. Para muitas dessas pessoas, isso é a única realidade que existe. E a gente, como espírita, a gente fica pensando, será que ainda tem gente que pensa assim? Muita gente pensa assim. A gente não pode achar que porque a gente já acredita, a gente já se sente um espírito imortal, que todo mundo pensa dessa maneira. Não é dessa forma. Muitos ainda estão distantes. E muitos já falam, estão inseridos às vezes dentro de religiões, mas são só formalidades. São religiões só que eles estão vivendo de fachada. Não vive a religião com profundidade. Então, essas pessoas também, elas não têm uma compreensão profunda de que são espíritos imortais. Entendem isso a nível racional, mas não sentem essa realidade dentro do seu coração. E aquilo que a gente não sente, a gente não vive daquela maneira. A gente vive tal qual a gente sente. Então, se a gente sente que a gente é espírito imortal, se a gente sente isso como uma realidade, a gente vai ter um comportamento como tal. Se a gente sente Deus dentro do nosso coração, o nosso comportamento vai ser muito mais ético, vai ser muito mais moral, sem dúvida nenhuma. Agora, quando a gente só entende Deus a nível da razão, aceita porque é uma coisa racional e lógica, mas isso não está aliado ao nosso coração, isso não nos torna uma pessoa mais moralizada. Então é isso que a gente precisa ter olhos de ver e ouvidos para ouvir. A gente precisa decantar essa nossa visão, ter essa percepção. Que muitas pessoas às vezes estão inseridas dentro de religião, mas ela é só fachada, elas não entendem, elas não têm esse alcance,
ok? Então, o reino dos céus, principalmente, ele diz respeito ao nosso despertamento de consciência. Só que nessa parábola aqui, Jesus ele dá uma abrangência maior. Ele está falando que esse reino dos céus, ele também vai simbolizar, né, a dimensão espiritual que nós vamos após a morte, e também vai estar relacionado à questão da transição planetária, do mundo de provas e expiações passar para mundo de transição. Aí você vai falar, mas confusão significa as três coisas? E em realidade só significa uma, se nós formos pensar. Porque é o despertamento da nossa consciência que vai nos direcionar em que nível vibracional nós vamos para após a morte. Para que dimensão, né, consciencial nós vamos habitar. Eu digo dimensão consciencial para nós entendermos umbral. Para que tipo de umbral que eu vou? Para as trevas, eu vou para um umbral grosso, eu vou para um umbral médio, eu vou para um umbral fino, que é onde está situado, por exemplo, a colônia de nosso lar. Então a gente vê que tudo gira em torno do despertamento da minha consciência, porque também só vai ingressar no planeta de regeneração aqueles cuja consciência já se encontre mais desperta também. Então entenda, tudo gira em torno de uma única questão. Mas aqui, especificamente nessa parábola, nosso Senhor Jesus Cristo, ele está dando uma abrangência maior. Ele está falando que também, de acordo com o nosso despertamento de consciência, nós iremos para o plano espiritual ou para a dimensão espiritual A, B ou C, como eu já citei agora os exemplos. E que também poderemos ou não ingressar no mundo de regeneração. Então, essa parábola especificamente, ela dá uma abrangência maior no entendimento da importância do reino dos céus, ou seja, do despertamento da consciência. Porque reino dos céus significa exatamente isso para a gente entender, o despertar da nossa consciência. Então, é isso para a gente, que é espírita, a gente consegue montar isso dentro da nossa cabeça de uma forma melhor, tá? Então, essa parábola de hoje, que é a da rede, ela é super semelhante à parábola do joio e do trigo. Só que a do joio e do trigo, ela foi direcionada para quem? Para o povo todo. A parábola da rede, ela foi direcionada para os discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo, e ela fecha aquela série de 7 parábolas que eu falei para vocês, que é conhecida em algumas literaturas teológicas como as parábolas do reino, ou nas literaturas que estudam a parte psicológica, como as parábolas da autoconsciência, ok? Então, a gente vai estar olhando aqui o reino dos céus nesse tríplice aspecto dela, essa abrangência toda, mas entendendo que o que determina é o meu despertar de consciência, que vai determinar para que dimensão espiritual eu vou depois da morte, e também é isso que vai dizer se eu vou ficar no mundo de regeneração ou se eu vou ser exilada. Sigamos, né? Muito bem. Nós vamos ver que nessa parábola da rede, Jesus está comparando a rede ao reino dos céus, né? Então, a rede vai para a praia, vai ser direcionada dentro do mar, e ela vai pegar uma série de peixes. E depois ela vai levar esses peixes para onde? Para o mar, para a praia. O que é praia? Praia é aquilo que margeia o mar. A praia é justamente o que está margeando o mar. Aquilo que separa o mar, digamos assim, da terra firme, não vou dizer da terra firme, mas é o que separa o mar, né, das outras terras, da via de passagem, do lugar onde a gente pode habitar naturalmente. Então, a praia é um lugar que vai margear o mar, né? Vai margear o mar, está próximo do mar, é a saída do mar, é a praia. Então a gente já vai vendo que a rede ali, nesse contexto da parábola, ela vai significar a morte, a passagem nossa dessa dimensão da terra para a dimensão espiritual. Isso é o simbolismo que vai trazer. Então, o mar, ele tem como a representação todo o nosso planeta Terra. O mar significa a nossa vida, a nossa coletividade terrena, significa todos nós,
O mar, simbolicamente, significa todos nós. Significa coletividade da Terra. Essa coletividade terrena, que é uma coletividade que está na categoria de provas e expiações, que é uma outra coisa que o espírita precisa pensar. O planeta, ele não evolui porque ele não evolui em função da matéria, ele evolui em função dos seus habitantes. São os seus habitantes que vão fazer com que o planeta passe de uma hierarquia para outra hierarquia, e não ao contrário, né? É o princípio inteligente, é o espírito imortal que vai fazer com que a matéria sofra transformações, vai fazer com que a matéria evolua, né? Não é o contrário, entenda isso. Então o mar, ele significa coletividade terrestre. Essa coletividade que é um planeta ainda de provas e expiações. E nós vamos ver então que tem uma rede que vai me tirar de lá. Olha que interessante. O mar simboliza nós. E essa rede vai pegar. Então por isso que eu falei para vocês, a rede simboliza a nossa desencarne. Porque chegamos aqui numa determinada época, mas a morte é uma fatalidade. Todos nós um dia vamos morrer. Então a rede simboliza o nosso momento de desencarne, no qual então nós somos levados para onde? Nós somos levados para a praia, não é isso? E lá então vai ser feito o quê? A separação daquilo que é dos bons e dos ruins. O que são a praia? São as dimensões espirituais, que quando a gente morre, a gente vai para a dimensão espiritual compatível com o quê? Com o nosso nível de despertamento de consciência, com o nosso nível de evolução moral. Então, ele ali já está dizendo para a gente que a praia simboliza exatamente isso. O local onde então nós iremos, a dimensão espiritual, que nós sabemos que nós vamos exatamente para a dimensão espiritual compatível com a nossa evolução. Não adianta desejar ir para nosso lar se nós não estamos trabalhando para estarmos no nível de poder ir para nosso lar. Aliás, gente, para onde a gente for, se a gente tiver boa vontade de trabalho, tudo tá bom. Eu penso muito desse jeito, né? Se eu tiver um trabalho qualquer, seja em que dimensão eu for, já está valendo, né? Não chegar na espiritualidade na condição de enfermo já é uma vitória. Então, chegar em qualquer uma dessas dimensões que eu citei para vocês, né, dos umbrais, e poder, ainda que for passar uma vassoura no pátio da colônia, a gente já está no lucro. É isso que a gente precisa pensar, porque nós já estamos como trabalhadores e não como doentes em fase de recuperação. Então a gente vê que a rede, ela vai simbolizar a morte, a transição, né? A passagem, o passamento da vida material para a vida espiritual. E que a praia, justamente, ela vai simbolizar a dimensão espiritual que nós pudermos habitar, que nós tivermos competência para ir, que eu citei, que existem ainda várias dimensões ao redor da nossa Terra, que é retratado muito nas obras de André Luiz, principalmente na colônia, no livro Nosso Lar, e também naquele livrinho da Eigorina Cunha, chamado Cidade do Além, que ela faz um plano piloto de Nosso Lar, e ao mesmo tempo ela também faz um desenho de como são as dimensões espirituais que circundam o nosso planeta. Então nós sabemos que nós temos as trevas que ficam da crosta para baixo, nós sabemos que tem um umbral grosso, um umbral médio, um umbral fino, que é onde fica a cidade de Nosso Lar. Então, a nossa rede pode vir nos pescar a qualquer hora, nós não sabemos o dia que nós vamos desencarnar, mas nós sabemos que um dia nós vamos desencarnar. O mar, como eu disse para vocês, significa a coletividade terrestre. E nós vamos, então, estar percebendo que é no momento ali na praia que vai acontecer a triagem, ou seja, é após o nosso desencarne, vai começar a ser feita a triagem, que os pescadores vão fazer o quê? Os pescadores vão abrir a rede, vão ver os peixes que estão lá, uns são bons, os que não são, não sei se vocês sabem, pela cultura da Palestina, dos judeus, eles pegavam os peixes que não eram bons e voltavam para o mar. Isso é uma outra coisa que a gente precisa parar para pensar, né? Os que serviam, eles colocavam em recipientes com água para manter vivos até poder, digamos assim, entre aspas, vender aqueles peixes. E os que não serviam para consumo, eles retornavam para o mar. Mas ali naquela praia, a gente vai ver que vai ser feita uma triagem entre os peixes bons e ruins.
Quem são esses peixes bons e ruins? Eles representam a humanidade terrestre que foi colhida numa rede, que é a morte, né? E que naquele exato momento vai ser feita uma triagem, mas não é assim, não é porque Deus tem uma cadernetinha lá em cima com o nome, a Enir não vai, o fulano vai, o ciclano fica, não é isso. A questão é vibracional. Porque a gente não disse para vocês que a gente vai para a dimensão compatível com a nossa evolução espiritual? Então ali aquela separação inicialmente ela vai ser vibratória. Nós vamos inicialmente para as dimensões que nós merecemos ir, de acordo, compatível com a nossa evolução moral. E os que ele ali coloca que os peixes que não serviram, né? O que vai ser feito? Quer dizer, aqueles que não passarem pela triagem, o que vai ser feito? O que vai acontecer com aqueles que não passarem pelas triagens da transição planetária? Né? Isso é uma boa pergunta. O que vai acontecer com aqueles que não passaram pela triagem? A triagem é vibracional, a gente sabe disso. Diz respeito a nós mesmos, a nossa evolução. E a gente vai ver que quem é que faz essa triagem? Quem faz essa triagem, conforme Jesus colocou ali, são os anjos. Não são qualquer um que pode fazer essa triagem. E aí a gente vai voltar lá nas obras básicas de Kardec e a gente vai ver o que nós, como espíritas, entendemos por anjos, porque é isso que a gente tem que fazer. E aí a gente vai ver lá no Livro dos Espíritos, principalmente, nas perguntas de número 100 a 113, mais precisamente na pergunta de número 113, nós vamos ver que os anjos, né, eles são os mensageiros e os ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. Comandam a todos os espíritos que lhes são inferiores, ou seja, que lhes estão abaixo, auxiliam-nos na obra de seu aperfeiçoamento e lhes designam as suas missões. São designados, às vezes, pelos nomes de anjos, arcanjos ou serafins. Quem são eles? Os espíritos puros. E nós sabemos que um espírito puro que esteve aqui entre nós, reencarnado, que aliás era um espírito de uma envergadura imensa, um espírito crístico, é nosso Senhor Jesus Cristo. Quem é que tem competência para fazer essa triagem, para poder separar daquela vibração, né, escolher aqueles que vão poder ficar nesse planeta de provas e expiações, planeta de regeneração, ou que terão que ser daqui retirados, exilados ou sofrerem imigrações para outros orbes? Quem pode fazer isso são espíritos que estão nessa envergadura, são espíritos puros, ou seja, são espíritos que já têm uma capacidade, que já estão despojados de toda a influência da matéria. Isso é muito importante a gente falar na doutrina dos espíritos. Entendam, nosso Senhor Jesus Cristo não sofria mais nenhuma influência da matéria. Isso está escrito nas nossas obras básicas, nas obras da codificação. O espírito, quando ele alcança a condição de espírito puro, ele não precisa mais reencarnar. Ele reencarna se ele quiser, por missão, mas ele não precisa, ele não sofre mais a influência da matéria. Então, ele não vai sofrer, como nós aqui, vicissitudes, tentações, arrastamentos, ele não passa mais por isso. Por quê? Porque ele já superou tudo isso e por isso que ele está numa condição de espírito puro. Isso está lá nas obras básicas, gente, ok? Então vai ser esses espíritos que vão poder, naquela rede que foi apanhada, ou seja, na morte, no processo da morte, eles vão poder fazer a seleção. Só eles que vão ter competência para saber quem vai poder ficar na regeneração e quem vai ser exilado. Muito bem. E agora eu vou de novo citar a questão. O nosso planeta é um mundo de provas e expiações. Já me fizeram a seguinte pergunta que hoje eu vou falar para vocês e que nós vamos discutir. A pergunta foi o seguinte, olha só. Se aqueles que não forem aprovados para ingressarem no mundo de regeneração e forem exilados como os capelinos para um outro mundo de provas e expiações, se eles não estariam retrogredindo. Já me fizeram essa pergunta em aula, já me fizeram essa pergunta em tudo quanto é lugar. E aí eu vou explicar uma coisa para vocês da forma mais didática que eu encontro para explicar isso. Não, eles não estarão retrogredindo. Por quê? Vamos pensar em mundos de provas e expiações como séries escolares. Então vamos imaginar um aluno
que está, por exemplo, na 8ª série, ok? Do ensino fundamental. Se ele reprovar em uma matéria, sei lá, vou falar matemática. Ele reprovou uma matéria de matemática, ele não passou, não conseguiu pontos. O que vai acontecer com esse aluno que está na 8ª série? Ele vai ter que voltar no próximo ano e fazer o quê? A 8ª série tudo de novo, mas ele vai ter que fazer todas as outras matérias juntas, português, ciência, etc e tal, e mais a matemática que ele ficou reprovado. Ele ficou reprovado numa matéria, mas ele ficou. Ele volta, faz a matéria, tem que fazer toda a série de novo. Mundo de Provas e Expiações é como se fosse uma série. Se eu fiquei reprovado na série Provas e Expiações, eu tenho que começar de novo essa série do início. Assim como o aluno começa no início do ano, estaca zero, como se ele não soubesse nada, como se ele vai começar do zero de novo, aprender tudo de novo, tudo. Ele ficou só em matemática, mas ele vai ter aula de novo de português, da 8ª série, vai ter aula de novo de ciência, tudo assim. Por quê? Porque ele ficou reprovado na série, na 8ª série. Mundo de Provas e Expiações é igual série escolar. Se você ficar reprovado, ainda que foi em uma matéria, você vai ter que voltar e fazer novamente a série intitulada Provas e Expiações. Então isso não é retrogredir. Parece, mas não é retrogredir. Isso é para tirar essa dúvida de novo, porque as pessoas sempre me fazem essa pergunta em relação a isso. Mas a Enir não está retrogredindo, porque eles vão voltar lá para aquele planeta de provas e expiações que está no início, ainda não tem tecnologia, não tem nada, está começando tudo. Sim, mas é a série, você ficou reprovado na série. Eu sei que essa série dura mais do que um ano, né? A gente fica aqui milênios dentro dessa série. Eu sei que é tempo à beça, mas se a gente for reprovado, a gente vai voltar. Por isso que aqueles peixes que foram colhidos na rede, eles vão ser lançados de novo para o mar. Mas agora, qual vai ser a coletividade? Vai ser uma coletividade de novo de provas e expiações, mas em outro orbe, não mais nesse, porque agora o mar, esse orbe aqui, esse mar, é um mar, vai ser um mar de regeneração. Só vai poder ficar peixes que passaram na série chamada Provas e Expiações. Foi aprovado com louvor nessa série. Ainda que passou raspando com nota mínima, mas ele conseguiu passar ali, né? E tá lá. Aí uma pessoa colocou aqui, sempre pensa assim, um repeteco de série. É isso mesmo, Ana Cristina, é isso aí, é um repeteco de série. Então, Provas e Expiações significa uma série escolar. As professoras que estão aqui assistindo estão tirando isso de letra, né? Então a gente vai ter que voltar para fazer a série toda, porque ficou reprovado. Ainda que foi numa matéria só, mas ficou reprovado, vai ter que voltar, né? É assim aqui na nossa vida e é assim também na pedagogia divina, também funciona da mesma forma, né? É na pedagogia da Terra, é assim que nós fazemos, e na pedagogia divina ele age da mesma forma, ele faz o mesmo tipo de avaliação, né? E aí a Eliane está colocando, e o conhecimento adquirido não se perde de jeito nenhum, vamos levar para lá. Mas é claro que nós vamos encontrar toda uma dificuldade para pôr em prática tudo aquilo ali, né? Porque habitaremos em corpos que serão um pouquinho mais grosseiros, serão aqueles corpos do início de provas e expiações. Então, encontraremos algumas dificuldades para botar as nossas potencialidades da alma. Mas quem teve a oportunidade de ler o livro A Caminho da Luz, do Emmanuel, ali ele vai retratar as dificuldades que os capelinos passaram, mas que conseguiram trazer grandes progressos para a humanidade da Terra, né? Isso aqui é bom. O Arnaldo está colocando assim, mudar da cidade grande para morar bem longe no campo. É também uma excelente comparação, né? Do condomínio para a casa de chão. É isso aí. Mas só para a gente entender que não estamos retrogredindo, né? Nós estamos só repetindo a série. Infelizmente, ninguém aqui deseja repetir série, nem eu não quero repetir série, né? Mas se a gente precisar repetir série, seria isso daí, né? Então, aí a Elaine está colocando assim, é necessário reforçar o que não foi alcançado. É verdade, é isso aí, isso é uma linguagem bem de professor, né? E precisa reforçar aquilo que você não conseguiu fazer, você vem aqui tentar. E a gente vai lembrar do livro do A Caminho da Luz, do Emmanuel, que a gente vê que aqueles que conseguiram logo entender, logo conseguiram aprender as matérias todas direitinho, eles voltaram rapidamente para a capela. Tanto é que o Emmanuel fala que os egípcios foram os primeiros a retornarem para a capela. Mas então, é só para a gente entender, né?
O Luiz Guilherme está colocando assim, esse momento de pandemia parece uma recuperação. Sabe que eu tenho a mesma sensação que a gente está passando para aquelas aulas, né, de recuperação, de reforço, para ver se a gente consegue engatar e ficar, né? E tomara, Deus claro que quer, né? Mas tomara que a gente consiga flexibilizar para a gente poder ficar, né? E juntos, com um espírito e um olhar bem diferenciado. Então a gente já viu que são os espíritos de uma envergadura maior que vão poder justamente fazer essa triagem, né, após a morte. Então a gente já vai entendendo também que o planeta está num processo, uma revolução muito grande, muito grande. Isso é uma revolução imensa que está acontecendo. Os umbrais, com certeza, já estão sendo trabalhados há muito tempo para esvaziar. E aqueles que forem para umbraus muito, né, de baixa vibração, daqui para frente vai ficar mais difícil ganhar a oportunidade de ficar no mundo de regeneração. Então agora é hora da gente não fazer mais débitos, tentar quitar os débitos que a gente tem. Então vamos nos reconciliar com os nossos inimigos enquanto estamos a caminho. Vamos ser justos enquanto estamos a caminho, né? É hora de se posicionar. Então essa parábola, né, a gente basicamente fechou. Então essa rede pega, né, essa rede é a morte, que quando a gente desencarna, então, a gente vai sofrer um processo de triagem por esses espíritos que têm um conhecimento, uma evolução muito acima do nosso entendimento. Só eles é que têm capacidade para fazer isso, né? Só um espírito na envergadura de um Cristo poderia saber, tanto como eles sabem do nosso currículo, porque eles nos conhecem a todos. Jesus Cristo conhece a todos nós, gente, a todos, né? Conhece a todos nós desde quando a gente chegou aqui. Ele sabe, tem todo o nosso currículo ali na mão dele. É claro que ele quer que a gente consiga, né? Mas só eles que podem fazer essa triagem. A Cláudia Serenário está colocando assim, uma recuperação, segunda época, dependência. A pandemia eu vejo assim, como uma recuperação, uma segunda época. Vamos aproveitar, né? Vamos aproveitar essa revolução. Só para fechar essa passagem, né, vocês viram que no finalzinho dessa parábola, Jesus pergunta, vocês entenderam todas essas coisas? Porque Jesus queria que eles entendessem o que era o despertamento do reino dos céus, era o despertamento da consciência, e que seria esse despertar que futuramente nos possibilitaria ficar aqui no mundo de regeneração ou não, e que esse mesmo despertar determinaria a dimensão espiritual que nós iríamos pós-morte. Então Jesus ali no final ele abre um leque imenso para os seus discípulos, ele abre muito mais o ensinamento, porque está falando com eles, não está mais falando só com o povão, né? E aí ele coloca assim, ele diz assim no final dessa passagem, ele lhes disse, por isso todo mestre da lei instruído quanto ao reino dos céus é como o dono de uma casa que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Pô, o que Jesus quis dizer com isso, né? Não sei se vocês sabem, mas os tesouros, como a própria pérola, dentro da cultura desse povo, simbolizava a lei, a sabedoria, o conhecimento da lei. Então o que Jesus quis dizer ali, né? Ele quis dizer que aqueles, os que eram instruídos, os doutores da lei, os fariseus, etc. Tal, e eles, os escribas, todos eles conheciam a lei. Só que eles ainda estavam agarrados aos velhos tesouros, a lei antiga, presos na primeira revelação. Mas ele estava comparando que o dono de uma casa, ele agora estava com muito mais versatilidade, porque ele tinha tanto o tesouro velho da primeira revelação, como o tesouro da segunda revelação que representava Jesus. Então, tinha muito mais condições, né, de despertar da sua consciência do que aqueles que eram representantes das leis de Deus, que eram os doutores da lei. Isso ali é uma alfinetadazinha, né, e um ensinamento que nosso Senhor Jesus Cristo passa para todos nós. Porque o grande tesouro que Jesus deixou para todos nós é a sua boa nova. Por isso que a gente tem que falar muito de Jesus, porque são os seus ensinamentos que vão nos ajudar a transformar, retirar esse homem velho de dentro de nós e fazer prevalecer o homem novo. São os seus ensinamentos que vão nos dar diretrizes para nós podermos ingressar no mundo de regeneração, né? Então ele estava se referindo a isso. E olha, Jesus estava se referindo aos doutores da lei e ao povo comum, dizendo que agora eles tinham muito mais versatilidade, muito mais conhecimento para despertar, e dizendo que os doutores da lei ainda estavam presos
aquelas formalidades das leis que eles mesmos tinham inseridos e eles estavam presos nas suas próprias armadilhas. Era isso que Jesus estava dizendo. E dizendo então que eles tinham uma carta a mais, né? Que era a Boa Nova, que era a segunda revelação. E nós, hein, gente, que temos a terceira revelação. Nós então temos uma carta muito maior. A Misa está colocando assim, Eni, também é importante lembrar que o mundo de regeneração não é um mundo de espíritos puros, ainda temos um chão grande pela frente. É verdade, não é um lugar de espíritos puros, entendam isso. Né? Aqui ainda vai ser um planeta que ainda vai estar... vão ser compostos agora por espíritos que já desejam o bem, por espíritos já reformados, espíritos que já não praticam o mal. Mas não são espíritos que estão isentos de ciclos reencarnatórios de dor, não. Serão espíritos que não mais passarão por expiações, mas que passarão por provações que são necessárias para alcançar a envergadura de um Cristo, para chegar a ser um espírito puro, que não necessite mais reencarnar. E outra coisa que eu gosto muito de lembrar também, que tem gente achando, quando chegar o mundo de regeneração, a gente vai sentar numa praia, numa rede, tomar água de coco. Gente, mundo de regeneração significa trabalho, porque nós destruímos esse planeta em todos os sentidos, no sentido físico, no sentido estrutural dos conhecimentos, né, que estão muito permeados ainda pelo materialismo. Nós teremos muito trabalho para realizar. Não fiquem vocês achando que vocês vão ficar lá sentados, só pegando sol, não. Quem ficar aqui, que eu espero que todos nós venhamos a conseguir isso, vai ser um trabalho que a gente vai ter que arregaçar, a gente vai ter trabalho aqui, vai ter que arregaçar as mangas e trabalhar muito para construir tudo aquilo que nós destruímos, ou permitimos destruir, né? Então, veja bem, não vai ser praia e sol não, viu? Agora, como se dará esse processo segundo a doutrina dos espíritos? É aí que eu vou mergulhar em alguns trechos das obras da Gênese, precisamente agora, para quem quiser saber e anotar a fonte, a Gênese, capítulo 17, intitulada Predições do Evangelho, subtítulo Juízo Final, item 63. Olha o que o Kardec fala. Tendo que reinar na terra o bem, olha que interessante, necessário é sejam dela excluídos os espíritos endurecidos no mal e que possam acarretar-lhes perturbações. Então, a gente já sabe que vai ficar aqui aquele que desejar o bem, fizer o bem, mas não é fazer o bem enquanto está sendo supervisionado e olhado, não. É fazer o bem mesmo quando não está sendo supervisionado, mesmo quando não está sendo olhado. É fazer o bem porque já entende o que é o bem, o quanto que o bem faz bem para todos nós. É nesse sentido. E tem gente que só faz o bem se for supervisionado. Se não for supervisionado, não faz o bem. Então não é bom, a pessoa não é boa. Ela é interesseira, ela está fazendo troca, está fazendo barganha, está querendo aparentar aquilo que não é. Não, aqui o que Jesus está querendo dizer, aqui que o Kardec está colocando, desculpa, é que ficarão aqueles que estão realmente voltados para o bem, ok? Vamos seguir lá. A Márcia está colocando assim, vai ser um período de reconstrução material e moral. É verdade. E muito trabalho, né? Imagina reconstruir tudo isso, né? A Misa está colocando assim, lá só não prevalecerá o mal. Exatamente. Teremos muito trabalho, né? E aí Kardec coloca assim, nesse mesmo item que eu deixei aí para vocês depois poderem conferir. Serão exilados, ou seja, sofrerão emigrações, né, transferidos, para mundos inferiores. Inferiores aqui que Kardec está querendo dizer, inferior em relação a quem está na regeneração vai voltar para provas e expiações. Entendeu? Porque a sua categoria de provas e expiações, porque ainda é um espírito que prevalece o mal, ainda é endurecido no mal. Então ele vai para um planeta compatível. E a gente sabe que um planeta de provas e expiações é um planeta que predomina o mal. Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3. Então, para mundos inferiores, como foram outrora para a terra os da raça adâmica, vindo substituí-los espíritos melhores. Essa separação a que Jesus presidirá, olha só, está em concordância com a parábola da rede, e que se acha figurada por essas palavras do juízo final. Os bons passarão à minha direita e os maus à minha esquerda. Isso está no sermão profético. Então, veja bem, aqui a raça adâmica, a que Kardec se refere, são os exilados de Capela, tá, gente? A gente está fazendo um paralelo agora, ok? Vamos fazendo um paralelo, que é importante buscar essas alianças. E aí o que mais? Que isso aqui também está agora no capítulo de número 18, intitulado São Chegados os Tempos, Sinais dos Tempos, item 2. Olha o que o Kardec deixa pra gente assim. Eu tirei só um trechinho, tá? O nosso globo, como tudo que existe,
está submetido à lei de progresso. Ele progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem e moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Ambos esses progressos se realizam paralelamente, porquanto o melhoramento da habitação aguarda a relação com o do habitante. O que ele está querendo dizer? Que somos nós, né? Nós vamos evoluindo intelectualmente e moralmente, mas é o fator moral que faz com que o planeta suba de categoria e, ao mesmo tempo, né, a inteligência também modifica os aspectos físicos da Terra. E quantas mudanças físicas o homem já operou na Terra? Muito. A paisagem da Terra, se a gente for comparar, por exemplo, nós aqui do século XXI com a Idade Média, nossa, não tem nem comparação, né? Só dei assim, contrastei bem para a gente entender o quanto que nós podemos embelezar uma paisagem, mas o quanto também que a gente pode destruir a paisagem com o abuso, né? O consumismo, com a poluição, com a destruição desmedida, desnecessária, ambiciosa, em busca de poder, de conquista pessoal, né? Também, mas eu estou dizendo que o homem pode transformar a paisagem. O homem tem transformado a paisagem terrestre com a sua evolução, com a sua inteligência, com a sua tecnologia, com a ciência que ele já consegue entender, conceber e manipular, né? O Márcio está colocando assim, que estejamos preparados como peixes, pois não sabemos quando será lançada a rede. Exatamente, Márcio. A rede pode pegar a gente a qualquer hora. A gente não vem com uma etiqueta assim colada em algum lugar dizendo assim, prazo de validade expira no dia 26 de junho de 2020. Não venhamos com esse prazo de validade assim. Então a rede pode pegar a gente a qualquer hora. E aí a gente já sabe que a gente está nesse processo já está nesse processo. Então daqui a pouco vai ficar cada vez mais difícil reencarnar aqui. Se a gente adquirir grandes débitos, a gente não vai mais poder ficar aqui. Então é hora da gente sacudir, tá? Então a gente tem que entender aqui nessa passagem aqui que eu acabei de ler para vocês também, que o que faz o mundo subir na hierarquia, eu quero reforçar isso a vocês, é evolução moral, ok? Tá todo mundo esperando um cataclismo, como pregam algumas correntes filosóficas religiosas aí, que o mundo vai acabar. Chegados os tempos é quando o mundo vai acabar, que vai vir um asteroide, ou que vai vir não sei o que, um planeta. Gente, olha só, o planeta, ele sempre teve cataclismos. Sempre teve vulcão, sempre teve tsunami, sempre teve maremoto, sempre teve tudo isso que a gente está vivendo aí. Faz parte da transformação da matéria, ok? O que vai determinar o planeta, a mudança, é a evolução moral dos seus habitantes. E o que vai determinar para nós ficarmos aqui é a nossa evolução moral. Por isso que a gente tem que se voltar para os ensinamentos de Jesus. É isso que interessa, né? E não tem sentido o planeta se acabar para começar tudo de novo. Leiam aí os capítulos que eu dei para vocês da Gênesis, que hoje a gente está só pincelando, não dá tempo de falar tudo. Que é o capítulo 16, 17 e 18, fala sobre a transição planetária. Para a gente não ficar apavorado, que já tem gente achando que o mundo vai acabar, que vai acabar tudo, entendeu? Que não vai sobrar nada, pedra sobre pedra. Bom, isso aqui é só para reforçar. Não, eu vou pular isso, que a gente já está com o tempo andando. Deixa eu ver aqui, vou pegar os pontos mais importantes de Kardec para reforçar, tá bom? Nossas colocações sobre a transição planetária que está inserida na parábola da rede, que está falando sobre isso, ok? Obrigado, Ana Maria, pelas suas palavras carinhosas. Obrigada, Alessandra. Vamos lá agora no livro A Gênese, Allan Kardec, capítulo 18, São Chegados os Tempos, item, Sinais dos Tempos, subtítulo, Sinais dos Tempos, item 6 e 7, ok? Vou ler para vocês verem que está lá escrito, não estou tirando da minha cabeça não, tá? Kardec coloca assim: trata-se de um movimento universal a operar-se no sentido do progresso moral, ou seja, a grandeza que determina essa mudança é sempre o progresso moral, gente. Não é o que está acontecendo fora, mas é o que vai acontecer no mundo interno. Olha o reino dos céus, olha o despertamento. O reino dos céus é um estado de consciência. Ele está dentro de nós, então é dentro de nós que as coisas têm que acontecer. Mas uma mudança tão radical como a que se está elaborando não pode realizar-se sem comoções, ou seja,
sem impacto, sem perturbações, sem expectativas, sem abalo, sem impressões. Então vai haver muitas discussões? Vai, a gente já está vendo isso, infelizmente, até nas redes sociais. Não discussões produtivas, mas discussões às vezes violentas, das pessoas querendo nos forçar a ideologias políticas ou ideologias filosóficas. Tem que entender que a doutrina dos espíritos, ela é embasada nos ensinos de Nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou a ser brandos e pacíficos. E a doutrina dos espíritos não tem proselitismo. Então entenda, a gente deve passar passar aquilo que nós conhecemos sem forçar a nenhuma consciência a mudar de A para B e de B para C. Então Kardec continua. Há inevitavelmente luta de ideias, que é o que a gente já está vendo. Desse conflito forçosamente se originarão passageiras perturbações, até que o terreno se ache aplanado e restabelecido o equilíbrio. É, pois, da luta das ideias que surgirão os graves acontecimentos preditos e não de cataclismos ou catástrofes puramente materiais. Palavras de Kardec. Eu dei o item para vocês para facilitar a leitura. Então, a maior revolução vai ser no contexto de pensar filosófico, das ideias. Esse vai ser a revolução. Por quê? Está relacionado à mudança moral, à mudança da estrutura interna e comportamental do homem. A mudança que Kardec está falando é uma mudança na vertical, está relacionada às ideias, às filosofias, né? Às religiões, para a gente entender, né? Dentro desse contexto. Os cataclismos gerais foram consequência do estado de formação da Terra. Hoje não são mais as entranhas do planeta que se agitam, são a humanidade. E continua Kardec ainda, só que no item 9 agora, tirei só um trechinho. É no período que ora se inicia que o espiritismo florescerá e dará frutos. Olha que bonito. Trabalhais, portanto, mais para o futuro do que para o presente. Era, porém, necessário que esses trabalhos se preparassem antecipadamente, porque eles traçam as sendas da regeneração, pela unificação e racionalidade das crenças, ditosos que deles aproveitam desde já. Tantas penas se pouparão esses quantos forem os proveitos que deles auferiram. Então, ele está dizendo que o espiritismo vai ter uma forte influência, vai ser a hora que ele vai frutificar. Por quê? Porque a nossa doutrina ela é toda embasada, ela é filosofia, ciência e religião. Então ele está mostrando que as outras, vai haver uma unidade, uma unificação, porque as outras religiões também vão buscar os seus embasamentos dentro da filosofia, da ciência e da religião. Quer dizer, vai também buscar ter esse tríplice aspecto. Então, vai ser separado muito ali, né? Dentro dos nossos conceitos filosóficos religiosos, vai estar separando o joio do trigo, aquilo que é verdadeiro daquilo que é enganoso. Então é nesse sentido que o espiritismo contribuirá muito. Por quê? Porque um dos objetivos da nossa doutrina espírita é a transformação moral dos homens. Então o espiritismo vai ajudar para que seja de uma vez banido o materialismo da Terra. E nós sabemos que, por exemplo, a nossa ciência é toda permeada e dirigida por conceitos filosóficos materialistas. Então, veja, um outro importante papel da doutrina dos espíritos é a aliança da ciência com a religião, que isso está lá. Eu não tenho como explanar isso com mais profundidade agora, mas isso está lá no capítulo 3 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Então ele diz que o Espiritismo veio com todo esse contexto para trazer toda essa revolução e que ele vai dar muito fruto, vai dar muitos frutos nesse período de transformação da humanidade. Então é da nossa responsabilidade divulgarmos a doutrina com coerência, sem violência, sem forçar as pessoas, né? Divulgar com amor, com brandura, esclarecendo, trazendo subsídios, as fontes bibliográficas para que as pessoas possam verificar e ter o gosto de estudar em casa. Bom, gente, nosso tempo já passou. Quem quiser, eu já deixei as referências bibliográficas aí para vocês, capítulo 16, 17 e 18 da Gênesis, né? Espero que a nossa conversa essa noite tenha sido produtiva e vamos agora, convido todos vocês, né, para a gente repensar a parábola da rede, porque a rede pode passar e nos levar a qualquer momento, mas repensar todos esses ensinamentos que nós recebemos, porque nós temos 3 revelações,
né? Então, muito será cobrado a quem muito foi dado. E que nós possamos sair daqui cheios de reflexões sobre essa passagem de nosso Senhor Jesus Cristo e também sobre a doutrina dos Espíritos, que é a terceira revelação. Muito obrigados a todos e vamos à nossa prece. Senhor Deus, gratidão por aqui estarmos, todos juntos, em pensamentos, vibrando, não só por nós, pelos nossos lares, mas por todo esse planeta, porque é da nossa responsabilidade, Senhor, levar o bem a todos os pontos da Terra, ajudar aquelas consciências que ainda se encontram na retaguarda, levar uma boa palavra a todos aqueles que sofrem. É da nossa consciência, Senhor, é do nosso dever, porque muito nos foi dado com a doutrina dos Espíritos, que nós possamos retribuir tudo isso que nos foi oferecido. E que essa prece que já envolve a todos nós e que temos certeza que se uniu a tantas outras preces que são feitas no nosso planeta em prol da evolução, a instalação do amor, da justiça, da bondade, da paz nessa terra. Essa prece já envolve, junto com todas essas outras, esse planeta, ajudando a reconstruí-lo, ajudando a reconstruir um mundo melhor, um mundo onde a paz, a justiça e o amor reinem. Gratidão por tudo. Que essa paz e esse amor que já sentimos possa ser conservado dentro de nós, os nossos bons pensamentos e as nossas boas emoções. Gratidão eterna. Gratidão a todos vocês. Uma excelente semana para todos, de muita paz e de muito amor.